Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos entrar na questão eleitoral da ATEP, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Pará. O pleito ocorrerá no próximo dia 29 e duas chapas estão disputando, dois advogados, Ana Yales pela situação e Daniel Cruz pela oposição. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com os dois. Os dois foram convidados, aceitaram, nós fizemos um sorteio. Ana Yales será a primeira entrevistada e em seguida Daniel Cruz. Ana, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, por ser sua fã e também porque isso é um sinal de que a ATEP tem ganhado reconhecimento, já que os dois candidatos vieram para o seu programa, né? Sim, que bom. Muito obrigado por ter aceito. O que lhe levou a ser candidata a presidente de uma entidade que congrega os advogados que militam na Justiça do Trabalho? Primeiro é a satisfação pelo trabalho que nós já estamos fazendo, né? Porque eu faço parte da gestão do André e tem sido um trabalho bem reconhecido. Realmente, tanto que a ATEP tem ganhado força, espaço e, sobretudo, tem dado resultados. Resultados na melhoria da advocacia trabalhista. Então, isso me fez querer dar continuidade ao trabalho. E levando em conta que eu sempre fui uma conselheira muito atuante, eu participei de todas as reuniões, de todas as atividades da ATEP, isso me moveu a querer ser presidente, né? Ana, a oposição normalmente, é natural, diz que as prerrogativas dos advogados não têm sido respeitadas, porque a ATEP ficou muito aliada aos desembargadores do trabalho e não dá devida atenção aos seus associados. O que é que você me diz disso? Eu acho excelente essa tua pergunta, até para dar oportunidade de esclarecer. A gente tem uma linha de diálogo com o tribunal, porque isso é importante em tudo, tanto assim, acordos são necessários, mas quando há violação de prerrogativa ou os interesses da advocacia não são respeitados, a gente não teve problema nenhum em ter desavenças, não, ir para o embate. Um exemplo disso é que foram abertos 5 processos administrativos contra juízes na nossa gestão, graças a pedido nosso. Hoje mesmo haveria um julgamento para a mudança de jurisdição da Vara de Santa Isabel. Levando em conta que os advogados trabalhistas não tinham sido ouvidos ainda sobre isso e pode gerar algum prejuízo, nós pedimos a retirada de pauta para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvi-los e já marcamos uma audiência pública para o dia 17 de março para discutir o assunto. Então, eu acho que essa alegação de que a gente está, digamos assim, junto com o tribunal não é verdadeiro. Agora, é bem verdade que a nossa estratégia não é ir logo para o embate, pegar carro de som, ficar na frente do tribunal, invadir o tribunal. Realmente, a gente não acredita que esse seja o melhor caminho. Agora, Ana, o fato da ATEP estar muito atrelada à OAB, pega uma carona, na verdade é uma janelinha da OAB. Como é que você se posiciona? Eu acho o seguinte, primeiro, antes de ser advogada trabalhista, eu sou advogada. Então, a OAB ela é minha casa e ela me representa. Não vejo problema de nós trabalharmos em parceria, desde que essa parceria seja vantajosa para os advogados trabalhistas. Se em algum momento ela for prejudicial, a gente não tem problema em lutar contra isso. Nós já até fizemos, quando nós assumimos a gestão, a OAB rompeu com o tribunal. E nós, indo digamos assim, lado oposto do que a OAB fez, nós retomamos o diálogo com o tribunal e quando a OAB rachou, que foi justamente por uma tentativa de invasão do tribunal, nós não fomos juntos. Então, a gente trabalha em parceria enquanto isso for interessante para a advocacia trabalhista. Até porque não tem... A OAB, ela apoia todas as associações de advogados públicos, advogadas, né? Então, por que não apoiar a ATEP? Agora, pode ter certeza que se esse apoio já vier no sentido de que precisa me obedecer em algo, sobretudo, que ferisse o interesse dos advogados trabalhistas, aí a gente não estaria em parceria. Agora, você sabe que esta eleição na ATEP foi atrelada com uma preliminar da eleição da OAB. Tanto que a ATEP tinha cerca de 200 associados e de uma hora para outra tem quase 1000. É verdade. Não é verdade? Então, criou um interesse muito grande. É a primeira vez que eu estou entrevistando um candidato da ATEP. É verdade. Em função de toda essa envergadura que a questão ganhou, não é verdade? E mais, né? Nós tivemos uma sessão, porque eu também participo da OAB, tenho muito orgulho disso. Batalho lá por interesses da advocacia, assim como o meu adversário, que também é conselheiro da OAB, assim como eu.
E na última sessão do Conselho, penúltima, que foi em novembro, nós tivemos lá uma declaração de que parte da gestão não concordava com a presidência e seria adversário em todas as eleições que tivesse, inclusive na ATEP. Então, assim, eu até fico em dúvida se o interesse na eleição da ATEP que surgiu agora é pela melhoria da advocacia trabalhista ou é utilizar essa eleição como trampolim para a OAB, né? Espero que seja pela advocacia trabalhista, né? Você tem acompanhado que a Justiça do Trabalho está sendo questionada. O presidente da Câmara dos Deputados chegou a sugerir publicamente que não deveria nem existir a Justiça do Trabalho. O que você me fala disso? Nós temos trabalhado em parceria com vários órgãos contra essas manifestações, contra esse corte, que a Justiça do Trabalho teve um corte orçamentário que a gente reputa ideológico, né? Já que as outras justiças não tiveram, a Justiça Federal não teve um corte na mesma medida. E nós temos batalhado contra isso, participando de movimentos, fazendo manifestações. Dia 31 de março vai ter uma manifestação no Brasil inteiro e a ATEP vai participar. Inclusive a Corregedoria do TST estará aqui, nós iremos nos manifestar nesse sentido, contrário. E é muito complicado você tomar decisões que impactam a sociedade sem que a sociedade seja ouvida. Porque essa decisão de acabar com a Justiça do Trabalho, esta tentativa, ela não pode ser pensada só de forma econômica. O Brasil passa por dificuldades econômicas, mas a gente tem toda uma seara social envolvida na Justiça do Trabalho que precisa ser observada, né? Eu volto a insistir, as prerrogativas dos advogados paraenses na Justiça do Trabalho têm sido respeitadas? Tem advogado reclamando que tem sido humilhado por juízes ou coisas dessa natureza. Qual o posicionamento da ATEP nesse momento? A ATEP tem brigado por isso todas as vezes que ela toma ciência. Agora, tem alguns colegas que talvez não tenham buscado a ATEP. Como eu te falei, o caso de Santa Isabel, a gente tomou ciência, inclusive por uma provocação da vara dos advogados de Ananindeua, de que poderia prejudicar as audiências, a pauta de audiências, né, da vara de Ananindeua. Então, nós fomos lá para fazer sustentação oral, para conversar com o tribunal, aí foi retirado de pauta e já marcamos a audiência pública. Existe uma outra questão, um julgamento que será realizado pelo tribunal, quanto a prazo para emendas das petições iniciais. Nós vamos participar, acompanhar esse processo, representando os advogados. Então, assim, em várias situações que a gente tomou ciência, a gente foi até a corregedoria. Vou te dar um exemplo do quanto a gente tem batalhado. Ano passado, pelo corte orçamentário, o TRT decidiu retirar o peticionamento eletrônico, que era a tua possibilidade de fazer pela internet e o próprio tribunal fazia impressão. Nós batalhamos pelo restabelecimento, o tribunal nos chamou, sentamos com a corregedoria e fizemos um passo a passo que foi para voltar ao peticionamento de uma forma que o tribunal também pudesse arcar com ele, apesar do corte orçamentário. E com isso foi estabelecido o que a gente chama de protocolo integrado, que nunca foi feito antes na 8ª região, que é o quê? Eu faço um recurso que eu precisaria protocolar lá em Tucuruí, eu posso entregá-lo aqui no TRT e o próprio TRT remete para Tucuruí. Isso é uma batalha por prerrogativa de advogado. Então, assim, eu acho que esse discurso está um pouco vazio. E o seu discurso é de continuismo? O que tem sido feito até o momento da ATEP continuará sendo feito na sua gestão? Continuismo, mas também avanços, porque a gente, quando nós recebemos a ATEP, tinham muitas questões já para serem batalhadas e no meio de tudo isso ainda veio o corte orçamentário. Então surgiram mais demandas. A minha ideia é continuar, mas avançar um pouco mais. E para isso, o que eu fiz quando eu pensei a minha chapa, né? Chamei pessoas da gestão que eram muito atuantes e nós sentamos para formar uma chapa que tivesse bastante representatividade. Como foi isso? Chamar advogado de todas as searas. Então, eu sou mulher, eu advogo maciçamente empresa, mas o meu vice é homem e advoga maciçamente reclamante. Nós temos advogados de grandes escritórios, advogados até sem escritório próprio, advogados empregados. Temos um advogado que é da Caixa Econômica. Temos 2 representantes do interior, um de Paraupebas e um de Marabá. Isso que eu ia lhe perguntar, o que significa a associação em nível estadual, no interior do estado? Agora isso está ganhando mais significado, porque em 37 anos nunca tinha havido a interiorização. Foi a primeira vez em que foi criada uma subseção, que foi a de Parauapebas,
Então, lá nós temos um presidente, temos conselheiros, e a nossa ideia é avançar com isso. Criar, por exemplo, já temos a proposta de criação de Marabá, já temos mobilização lá, porque eu não posso falar numa associação estadual que só fica em Belém. Mas isso agora está ganhando sentido, a partir da nossa gestão. O que vocês podem fazer para reivindicar, para lutar em função desse corte orçamentário brutal? Nós temos feito vários movimentos, tem ações na justiça e assim, temos nos unido com o tribunal no sentido de que gastos podem ser cortados. O tribunal nos chamou para apresentar a planilha de gastos deles, porque é complicado quando você diz vou cortar e eu não sei qual a sua conta, o que você está cortando, se realmente o que se corta é supérfluo ou não. Então, nós temos dado apoio nisso, mas sem que as pautas sejam prejudiciais. Por que esses cortes começam sempre pelo lado dos advogados? Vamos cortar a sala dos advogados, vamos cortar essa prerrogativa aqui, essa vantagem de receber mais rápido o dinheiro deles. Por que sempre sobra para os advogados? Eu não diria que sobra só para os advogados, sobra também para as partes, porque o resultado prático de um corte na base do serviço é a má prestação dele. Então, se o corte for desordenado, ele não prejudica só o advogado, mas ele prejudica reclamantes, reclamadas e a sociedade. O efeito prático disso é na sociedade como um todo. Aniale, muito obrigado por essa entrevista. Boa sorte à TEP Forte, não é isso? Isso, a TEP Forte. No dia 29, a eleição ocorre onde? Será realizada no TRT, que é onde sempre foi feito, né? Dia 29, de 8 às 15, enfim, estou contando com o voto dia da 29 categoria. de 3 de março. Ok. Tá. Muito obrigado Mauro, pela sua muito entrevista. Muito obrigada pela oportunidade, pela gentileza em me receber. Ok, obrigado também. Logo depois do intervalo, vamos conhecer o opositor de